Hoje eu quero apresentar para você 3 situações reais que podem acontecer com qualquer pessoa que esteja utilizando o Google Meet, seja para dar uma aula remota, fazer uma apresentação, participar de um workshop, uma palestra e etc. Além das 3 situações, eu vou mostrar como é que a gente faz para resolver cada uma delas a partir de uma ferramenta que eu tenho utilizado no meu dia a dia. Se esse vídeo fizer sentido para você, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, marque um gostei e também deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha nas 3 situações? A primeira situação, então, é a seguinte. Imagine a seguinte configuração. Numa sala virtual, utilizando, por exemplo, o Google Meet, esteja aqui o professor ou apresentador e 4 participantes, ou seja, um total de 5 pessoas. E num determinado momento, o professor ou apresentador queira obter o nome de todos os participantes, ou seja, ele quer saber o nome de cada um e guardar, por exemplo, isso num arquivo. Como é que ele faria isso? A situação de número 2 é a seguinte. Suponhamos que um professor ou um apresentador esteja interessado no início, no meio e no fim passar uma lista de presença. Como é que ele faria isso? O professor, por exemplo, a gente vai chamar isso de chamado. O professor quer fazer uma chamada no início, no meio e no fim. Vou mostrar daqui a pouquinho a solução para esse problema. De tal forma que a Ana vai aparecer lá que na primeira chamada ou na primeira lista de presença constava o nome dela, do João, da Maria, menos o nome do Pedro. Ou seja, o Pedro estava presente, porém ele não assinou a lista de presença, ou ele não respondeu a chamada. E assim sucessivamente. E a terceira e última situação é como é que a gente faz para poder obter listas de presença personalizadas. Como assim? Suponhamos que estejam aqui 4 pessoas na minha sala virtual, além do professor. E suponhamos que o professor, num determinado momento, ele queira obter a lista de presença somente dos homens, ou somente das mulheres. Ou, por exemplo, suponhamos que nessa turma tenham vários alunos e o professor queira saber o seguinte: pessoal, quem aqui é da turma A? Assina aqui para mim, por favor. Ou suponhamos que você esteja participando de um workshop e estejam participando pessoas de vários lugares do Brasil. Eu quero que assinam, por exemplo, a lista de presença as pessoas da cidade de Uberlândia, por exemplo, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Então eu posso, com essa ferramenta que eu vou mostrar agora para vocês, criar várias listas de presença personalizadas durante o uso do Google Meet. Sem dúvida alguma, é uma ferramenta que pode ser muito útil para você, assim como tem sido para mim, tá? E essa ferramenta é a Dash My Class, que é essa ferramenta aqui, ó, dashmyclass.com. E eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que ela funciona. Mas para isso, vamos criar uma situação muito próxima do que eu apresentei aqui para vocês nesses slides, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma sala, então meet.google.com. Então eu vou usar esse e-mail aqui, ó. Então esse aqui, o Wilton Filho, Futuro Ensina Web, vai ser então, essa aqui é a sala de aula que vai ser criada por essa pessoa, o Wilton Filho, tá? Então essa pessoa aqui vai ser o administrador da sala. Então deixa eu criar essa sala, então vou clicar aqui no Nova Reunião, em seguida iniciar uma reunião instantânea, vou desabilitar aqui o meu microfone e a câmera, até porque não tem necessidade, participar agora, pronto. Vou copiar aqui esse endereço e vou passar para os meus participantes. Tá? Deixa eu minimizar aqui e eu já tenho aqui 4 salas que eu já criei para poder representar cada um desses participantes. O João, inclusive, o João está aqui no canto superior esquerdo. Depois nós temos a Ana, o Pedro e a Maria. Ok? Então vou passar esse endereço. O professor poderia disponibilizar isso por e-mail, WhatsApp, Google Sala de Aula e qualquer outro meio, tá? Para que os alunos obtivessem esse endereço da aula virtual dele. E os alunos então receberiam esse endereço e colocaria esse endereço aqui. Esse aqui vai pedir para participar, o João, a Ana também vai pedir para participar, o Pedro vai pedir para poder participar e a Maria também vai pedir para poder participar. Certinho? Deixa eu desabilitar a câmera e o microfone de todo mundo aqui. Pronto. E agora eu vou pedir para participar. Vou clicar aqui. Todo mundo nesse momento está aguardando o professor, lá na sala dele, autorizar o ingresso de cada um deles aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que está ficando na sala do professor? O João pode entrar. Quem vai entrar? O Pedro também pode entrar. A Ana pode entrar. E a Maria também pode entrar. Certinho? Pronto. Agora, o que o professor precisa fazer? Suponhamos que o professor venha aqui e faça a primeira interação dele no chat. Boa tarde, pessoal. Certinho?
E aí, essa mensagem vai estar chegando para todos os participantes. Olha lá, chegou a mensagem para todos os participantes. Então, o João vai dizer, olá. A Ana vai dizer, por exemplo, boa tarde. Por exemplo, o Pedro vai dizer aqui através do chat, tudo bem? E a Maria vai dizer aqui, estou aqui. Certo? Vamos voltar agora na tela do professor. Na tela do professor, vamos dar uma olhadinha? Olha lá, todos os alunos se manifestaram. E aí, o que o professor faz agora? Em tempo real, ele quer já obter a lista dos participantes aqui. Ele seleciona todo esse texto ou Ctrl A, tá certo? Não selecione essa parte aqui, onde começa na mensagem, tá, pessoal? Seleciona a partir do nome da pessoa. Pode ser a partir desse ponto aqui. Pode ser a partir desse ponto aqui, mas sempre selecionando a partir do nome da pessoa. Eu digo isso porque eu já fiz alguns testes e eu percebi que isso não funciona, tá? Então, Ctrl A, pronto. Agora eu vou lá na ferramenta, no Dash My Class. No Dash My Class eu entrei no site, cliquei em entrar, coloquei meu usuário e minha senha, por isso que eu já estou tendo acesso a esse dashboard aqui, tá? Vou clicar agora em abrir e vou colar esse texto aqui. Pronto, visualizar. E aí nós temos, olha só, o professor do lado esquerdo aqui nós temos as mensagens do professor ou apresentador e aqui do lado direito nós temos os participantes. Aqui eu tenho aqui, ó, você. Eu posso a qualquer momento dizer, não, a Ana que vai ser o apresentador. Aí automaticamente a Ana sai da lista de participantes e entra aqui você, que foi eu que criei a sala, tá? Então vou voltar para você, que agora a Ana volta a participar aqui. Então aqui eu já tenho a lista com todos os participantes da minha sala virtual. Detalhe importante. Para que os participantes possam aparecer aqui, é necessário que eles tenham feito algum tipo de manifestação. Agora, imagina a seguinte situação, você está no auditório, a pessoa vai lá e coloca um papelzinho com o seu nome e coloca na cadeira. Ela está presente? Ou seja, não está. Ela é um participante naquele momento? Não é. Então, para ser um participante, ela precisa participar com pelo menos uma mensagem, tá? Então, pelo menos uma mensagem já é o suficiente para poder registrar o nome dela aqui no chat. Aí você copia, então, e cola lá no Dash My Class, tá? Então, dessa forma, a gente consegue resolver a situação de número 1, que é obter a lista de presença. A gente ainda só não salvou essa lista. Para salvar, depois que a gente clicou aqui e colou esse conteúdo, aqui aparecem então os participantes, a gente pode a qualquer momento clicar nesse disquete aqui e salvar isso aqui, ó. E ele vai salvar no arquivo CSV com o nome de todos os participantes e a quantidade de mensagens postada por cada um deles, tá? Então nós temos aqui. Se essas duas colunas não forem necessárias, você pode excluir. E aqui tem o seguinte, a Ana postou uma mensagem, o João e assim sucessivamente. Como foram 4 mensagens, cada um postou uma mensagem, então uma mensagem de um total de 4 corresponde a 25%. Então esse é um percentual em relação a todas as mensagens postadas, tá ok? Vamos para a situação de número 2 agora. A situação de número 2 é onde o professor, então, ele quer fazer uma chamada, ou então um palestrante quer passar 3 listas de presença durante a sua fala. Listas de presenças virtuais no Google Meet, tá? Por que nesse momento aqui eu acho mais interessante o Dash My Class do que Google Forms? Eu tenho o trabalho de criar o Google Forms. Se eu tiver que toda aula tiver que fazer 3 chamadas, então são 3 formulários para cada aula, é muito oneroso. Então eu deixei de utilizar definitivamente o Google Forms para essa finalidade, lista de presença, de chamadas e outros aspectos também que hoje o Dash My Class consegue resolver para mim. Mas eu vou mostrar isso num outro vídeo. Tá ok? Então vamos lá. Então vamos fazer uma chamada. Aí o professor vem aqui e diz o seguinte, pessoal, vamos para a chamada 1. Chamada 1. Aí o professor vai colocar assim, hashtag início chamada. Pronto. Então esse texto anterior, chamada 1, pode ser qualquer texto. Gente, vamos lá, preencham a chamada agora. Hashtag início chamada. Então essa hashtag é que marca o início da minha chamada. Aí os alunos agora fariam o seguinte, por exemplo, assim, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Não vou salvar isso aqui, pronto. Aí o aluno fala assim, tô aqui. Vamos ver aqui, na primeira chamada, o Pedro não vai responder a primeira chamada. Vamos ver? Então, olha só, o João respondeu, presente. O Pedro não vai responder, que é esse aqui. E a Ana, oi, prof. Qualquer texto é o suficiente para registrar a chamada deles, certinho? Vamos dar uma olhada agora aqui, ó.
que o professor faz agora? Chamada 1, início chamada, os 3 responderam, e agora o professor vai colocar fim da chamada 1. Hashtag fim chamada. Pronto. Então, dentro daquele bloco, todas as pessoas que responderam vão estar dentro da chamada. O que o professor faria? Em tempo real, por exemplo, Ctrl A. Ele pode salvar isso num arquivo. No finalzinho desse vídeo eu vou mostrar para vocês. Vou copiar isso aqui, vou na ferramenta, clique em abrir, colo aqui e a gente tem agora. Então, essas foram as mensagens que o professor... As mensagens que o professor está postando e aqui os alunos estão se manifestando. Por exemplo, a Ana, quais foram as mensagens dela? Olha que legal. Tem um outro vídeo que eu vou deixar um card aqui em cima que eu discuto um pouco mais sobre essa questão desses botões aqui. Tá ok? Bom, então olha só, início chamada, vou colocar aqui, início chamada e agora aqui, fim da chamada. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Isso é uma chamada? Sim, é uma chamada. Então vou listar e ele vai me dizer agora, ó, na primeira chamada, todo mundo ficou com presença, menos o Pedro. Entendeu? Agora vamos fazer o seguinte, lá no slide eu coloquei aqui que a Maria não vai responder agora a segunda chamada. Vamos ver como é que o professor faria? O professor faria o seguinte, aí ele estaria interagindo com o pessoal, e aí pessoal, estão gostando da aula e etc. E os alunos vão interagir com o professor. Ó. Sim, muito. Por exemplo, com sono. Opa, escrevi errado ali. Demais e etc. E agora é a segunda chamada. Estou colocando outros textos ali para vocês verem como é que o Dash My Class analisa essas informações. E agora o professor faz isso aqui. Pessoal, vamos lá. Início da chamada 2. Agora ele vai usar a mesma hashtag. Então, sempre a mesma hashtag para poder definir. Isso aqui é uma chamada, isso aqui é uma chamada e assim sucessivamente. Então, início chamada. Então, início da chamada 2, início chamada. E agora a gente vai fazer o seguinte, quem não vai responder? A Maria. A Maria não vai responder. Então, a Maria, essa última aqui, ela não vai responder. Então, oi, presente, e esse aqui, tô aqui, pronto. Agora, voltando na tela do professor, o professor pegaria então de novo, fecharia a chamada, fim da chamada 2, fim da chamada, de novo a mesma hashtag de fim de chamada, e agora o professor copiaria, e agora ele viria aqui na ferramenta abrir, colaria e visualizaria. Então essas foram as mensagens do professor, e agora o professor colocaria, ó, início chamada, opa, e fim da chamada. Isso é uma chamada? É. Agora quem não esteve presente foi a Maria. E o Pedro não esteve na primeira. Porém, olha que legal esse recurso que eu, inclusive, já utilizei nessa ferramenta. Deixa eu minimizar aqui. Isso, de fato, acontece. Suponhamos que chega um participante e fala assim, onde é que está a lista de presença? Eu não respondi a lista de presença. Me presta aí, por favor. E assinaria. Ou então o aluno fala assim, professor, eu fui no banheiro e na hora que você fez a chamada eu estava no banheiro. E aí? O professor teria que dar uma oportunidade para esse aluno entrar dentro da chamada, não é? Então o professor fala assim, no áudio ou aqui no chat, pode assinar o seu nome aí, ou seja, diga alguma coisa aí. Aí o aluno, que é essa Maria aqui, ela falaria assim, ó, presente. Aí o professor faria o seguinte, ó, ele repetiria o texto de fim da chamada. Pronto. Isso significa que o início da segunda chamada começou lá em cima, ele fechou a chamada, apareceu mais um aluno, então ele falou assim, então espere, deixa eu fechar de novo a minha chamada, tá bom? Então ele vai fechando, ele sempre vai pegar o último fim daquela chamada. Vamos ver se funciona? Vamos copiar, Ctrl C, e agora a gente vai colocar aqui, abrir, colar e visualizar. De novo, início chamada, fim da chamada, isso é uma chamada, lembrando que a Maria não estava presente. E agora ela vai aparecer, listar, agora a Maria apareceu. Interessante, né? Então essa foi a situação de número 2, para a gente poder resolver. E por último, a situação de número 3, não menos importante do que as duas anteriores, que também é um recurso muito útil, que é isso aqui, ó. O professor, num determinado momento, o que acontece? Ele quer, por exemplo, fazer aquilo que eu disse, chamadas para grupos específicos. Eu quero fazer uma chamada só para pessoas de uma cidade tal, que estejam assistindo o workshop. Ou os alunos que estão participando de um determinado grupo. Numa sala tem 2 grupos, grupo 1, grupo 2, turma A, turma B, e assim
sucessivamente. Como é que o professor faria isso? Vamos simular isso aqui, ó. Suponhamos que a turma A vai responder a chamada somente o João e a Maria, tá bom? Somente o João e a Maria. Então a gente vai fazer o seguinte, o professor poderia vir aqui, cadê a tela do professor? Está aqui, e aí os alunos já interagiram lá, né? O chat não para, os alunos estão interagindo, o professor interagindo com os alunos também. Deixa eu minimizar aqui, esse aluno também interagiu e assim sucessivamente. Pronto, aí o professor, ele vem cá e decide fazer uma chamada da turma A. Então, por exemplo, chamada turma A. Isso poderia ser a chamada de uma cidade específica, com várias pessoas participando do chat, etc. Aí eu venho cá e coloco assim, ó, turma A, por exemplo, início. Estou mudando a hashtag, olha só, pode ser qualquer outra hashtag, mas é o que me veio na cabeça aqui agora. E quem é que vai responder aqui a turma A? O João e a Maria. O João e a Maria. Então, o João é esse aqui, ó, presente, e a Maria, estou aqui, porque esses dois participam da turma A. E agora eu vou lá na sala do professor, e para a gente poder finalizar, o professor faz isso aqui, ó, fim da chamada turma A. Não precisa desse texto todo, pode ser só a hashtag, tá? Eu gosto de colocar esse texto porque eu gosto depois de ver lá no Dash My Class qual foi o texto associado a essa hashtag. Então eu coloco assim, ó, hashtag turma A e fim. Pronto. Aí agora eu copio isso aqui e jogo aqui no Dash My Class. Ó, colo aqui e visualizo. Agora são as minhas mensagens. O professor, as minhas mensagens estão aqui. Aí o professor fala, nossa, qual foi a hashtag mesmo que eu utilizei? Fica tranquilo. Do lado esquerdo aqui, o professor consegue visualizar todas as mensagens que ele postou. Inclusive, olha que legal, quando o professor colocou assim, gostando da aula, vamos ver? Os alunos responderam, sim, muito, com sono, demais. Voltando à questão da hashtag, olha só. Então, hashtag, olha só, da turma A início. Pronto. E aqui, turma A fim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha que curioso. Se eu falar que isso aqui é uma chamada, ele mostra quem estava presente nessa chamada. O João e a Maria. Ó. Só o João e a Maria que pertencem à turma A. Porém, se você desabilitar essa opção, ele considera o seguinte, que os outros participantes não vão aparecer na lista. Olha que interessante. Ele mostra só o João e a Maria. Então, quando é que eu uso essa opção de uma chamada? Quando aquela hashtag ela está sendo utilizada para criar vários bloquinhos. Início, chamada, fim, chamada. Início, chamada, fim, chamada. Início, chamada, fim, chamada. Quando você tem somente um bloquinho, você coloca só início e fim, início, hashtag fim daquele bloquinho e pronto. E aí você não vê os outros participantes que estão de fora daquele bloquinho. Tá bom? Muito bem. Essa ferramenta ela tem mais uma série de outras funcionalidades. Vou deixar um card aqui em cima para vocês darem uma olhada. Nesse vídeo, eu quis mostrar apenas alguns recursos de chamadas aqui do Dash My Class. Inclusive aqui, ó, nessa parte da situação 3, eu poderia inclusive fazer uma votação. Pessoal, e aí, quem vota na opção de número A? Eu poderia então usar uma hashtag para poder coletar os votos referente àquela primeira opção. Quem vota na opção B? Aí você poderia colocar uma hashtag opção B para poder coletar quem são os participantes que votou naquela hashtag ou naquela opção, e assim sucessivamente. Tudo que eu fiz até agora foi em tempo real. Eu copiei as informações, colei as informações aqui e analisei em tempo real. Porém, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem copiar as informações do chat, salvar isso num editor de textos com a extensão .txt para que vocês possam analisar isso posteriormente. Quer ver? Eu já tenho as informações copiadas, vou abrir aqui o meu bloco de notas, vou colar essas informações aqui, vou clicar em arquivo, salvar como, e aqui eu vou colocar assim, ó, aula, por exemplo, final.txt. Vou selecionar essa codificação UTF-8, vou salvar. Pronto. Vou fechar aqui. Suponhamos que eu tenha saído aqui da ferramenta e voltado aqui. Deixa eu pressionar Ctrl F5 para poder atualizar a minha janelinha. Tá? Agora o que eu tenho aqui é o seguinte, eu vou clicar aqui em abrir e ao invés de colar qualquer conteúdo do chat aqui, eu vou clicar sobre essa opção aqui, ó, abrir arquivo. Em abrir arquivo, eu seleciono então o meu arquivo que foi armazenado as informações do chat, clico no botão abrir. Pronto, agora eu consigo analisar tanto as informações do palestrante ou do apresentador do professor, quanto dos alunos. E a qualquer momento, cada uma dessas informações presentes em cada uma dessas tabelas podem ser salvas a partir desse botão salvar aqui.
Tem outras funcionalidades nessa ferramenta, sorteio, criação de quizzes e etc. Só que eu vou fazer isso em outros vídeos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você ou se você acredita que ele possa ser útil para outras pessoas, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos ajudar outras pessoas a descobrir que tem coisas que a gente faz muito dificilmente que pode ser feito de uma maneira muito mais fácil, tá bom? Deixa o seu comentário, curta o vídeo e te espero no próximo vídeo. Tchau!